Fala galera! Pessoal, eu não sei como foram seus investimentos em 2025, espero que você tenha conseguido investir, né, uma grana, e hoje eu vou mostrar quais investimentos eu fiz que me deram mais lucro e que eu pretendo seguir a mesma estratégia de investimento e diversificação para 2026. Então vamos lá, pessoal, eu vou falar aqui qual foi a rentabilidade dos principais investimentos e eu quero deixar claro, muito claro aqui nesse vídeo, a importância da diversificação. É obrigatório você deixar grana em investimentos diferentes, em vez de deixar tudo num lugar só, para que quando um for mal, o outro seja bom e a sua carteira fique mais equilibrada, tá? Eu vou mostrar hoje como os investimentos sem cobertura do FGC podem te render muito mais que a renda fixa, mas lá você corre o risco de perder dinheiro. Por isso que é importante dividir a grana e deixar um pouco em cada lugar, tá? Vou falar sobre os 5 principais investimentos financeiros que eu fiz e quanto me renderam em 2025. Galera, eu vou colocar aqui a rentabilidade da poupança, mas é só para você ter uma noção, tá? Para você ver como ela rende pouco. Eu não invisto na poupança, não tenho nada na poupança, mas se tivesse, ela ficaria ali na última posição, porque em 2025 ela rendeu mais ou menos 8%. É uma rentabilidade, mas você vai ver que é bem menor do que as outras que eu vou falar aqui na aula. Em quarto lugar, ficaram as contas digitais. Eu tenho uma graninha no Nubank, no Banco Inter, no PicPay, né, caixinha, cofrinho, porquinho. E essas contas aí pagaram mais ou menos 100% do CDI. Se a gente pegar a média do CDI ao longo de 2025, começou lá em janeiro 12,5% e acabou 15%. A média ficou em 14,5%. Como essas contas rendem 100% do CDI, a rentabilidade foi de 14,5%. Já é bem melhor que a poupança, né? Principalmente levando em conta que a renda fixa com cobertura do FGC e a maioria com liquidez diária. Então, muito bom. Em terceiro lugar, ficaram os investimentos de renda fixa, em especial Tesouro Direto, CDB, LCI e LCA. Desses, o que eu mais tenho é CDB, com liquidez diária, que eu gosto, tá? Mas a rentabilidade de todos esses ficou parecida, tá? No ano passado, eu deixei a minha grana principalmente em CDB, que pagava 105% do CDI. Se a média do CDI foi 14,5%, é só a gente multiplicar isso por 105%, vai chegar a 15,22%. Essa foi a média dos meus investimentos de renda fixa com FGC. E a LCI tem a rentabilidade um pouco diferente, porque ela não tem imposto de renda, mas também girou aí em torno de 15% mais ou menos por cento ao ano. O segundo investimento que eu fiz que mais me deu retorno foi a Inco, que é a maior plataforma de investimento coletivo do Brasil e a minha renda fixa sem FGC preferida. Eu encerrei 2025 com 24, acho, investimentos diferentes, tá? E a rentabilidade média da minha carteira na Inco ficou em 19,39. Teve mês que a rentabilidade foi de 1,6 num mês só. Se você tem conta lá, é só você clicar lá em carteira, depois em meu desempenho, para você ver como foi a rentabilidade da tua carteira, tá? Mas Duda, por que lá rende tanto? Primeiro, porque é um investimento de renda fixa no setor imobiliário, e o setor imobiliário é um dos que mais paga bem. Segundo, porque como é um investimento no setor imobiliário, não tem cobertura do FGC. E toda renda fixa que não tem cobertura do FGC, para compensar esse risco a mais, você tem uma rentabilidade maior. Eu invisto na Inco desde 2021, é a minha renda fixa preferida, tá? E até hoje eu nunca tive nenhum problema, eles pagaram tudo certinho em dezenas de investimentos que eu já tive lá e que já foram concluídos. Inclusive, a Inco é uma empresa séria, existe desde 2008, tem nota ótima no Reclame Aqui, é aprovada como instituição financeira pelo Banco Central e as ofertas dele têm regulação da CVM e os caras já têm mais de 400 mil clientes, tá? A minha rentabilidade foi muito boa, porque um dos investimentos que eu mais fiz lá na Inco no ano passado foram os CRIs, que são aqueles investimentos que o governo dá isenção do imposto de renda. Hoje eu tenho uns 13% do meu patrimônio na Inco, normalmente de 10 a 15, tá? Se você ainda não tem conta lá, abre pelo link da descrição e como eu tenho parceria com a Inco, se você usar o código PRIMOPOBRE quando abrir a sua conta, além da rentabilidade top dele, você ainda vai receber mais um bônus de 1% do valor do seu primeiro investimento no final do prazo, tá? No final dessa aula, eu vou deixar um vídeo mostrando como funciona a Inco e como investir lá. E em primeiro lugar, 2025, os investimentos que mais me deram retorno
foram as ações e fundos imobiliários, galera. Aqui no canal já tem aula sobre esses dois investimentos, ações e fundos, tá? É difícil falar exatamente quanto rendeu, porque eu tenho vários fundos, eu tenho várias ações de vários segmentos do Brasil, do exterior. Então, eu vou pegar aqui a média de rentabilidade do Ibovespa, que é o principal índice da Bolsa de Valores aqui do Brasil. O ano de 2025 teve muita instabilidade e oscilação por causa dos treta que tá rolando no mundo todo, né? Política, economia. Agora, olha que louco. Em 2024, os meus investimentos na Bolsa foi um dos piores. Foi um dos menores retornos que eu tive. Agora, esse ano foi o melhor e ficou em primeiro lugar. O Ibovespa acumulou aí uma alta de 34% em 2025. E o da hora que isso aconteceu, mesmo com a taxa de juros super alta, mesmo com a Selic alta, a Bolsa de Valores teve bons resultados, porque teve influência de questões globais, a taxa de juros dos Estados Unidos e outros fatores aí, além da taxa Selic, tá? Lembrando que eu estou me baseando aqui no aumento geral da Bolsa de Valores Ibovespa como índice aí de cálculo aqui, tá? De comparação, tá? Só que como eu invisto em várias ações e vários fundos, teve alguns que teve um desempenho melhor, outros piores, tá? Por isso que é bom a gente diversificar. O S&P, por exemplo, que é o principal índice da Bolsa de Valores dos Estados Unidos, também teve alta por causa desse negócio de tecnologia, de IA, e lá o aumento de 2025 foi de 16%. Então, de modo geral, os meus investimentos na Bolsa de Valores, tanto no Brasil quanto no exterior, foram a maior rentabilidade para mim do ano passado. Duda, e o Bitcoin e as criptomoedas? Você não investiu nisso em 2025? Claro, investi. Só que eu deixei ele por último, porque o caso do Bitcoin é interessante. Foi o contrário do que aconteceu com as ações. Bitcoin é um dos investimentos que eu mais gosto e em 2025 ele me deu muita alegria, mas também me deu tristeza. Olha só, em 2024, o Bitcoin foi o melhor investimento da minha carteira. 183% de valorização em um ano. Louco, né? O Bitcoin aumentou quase 200% na minha carteira no ano passado, no ano retrasado. Só que em 2025 foi diferente. Em janeiro, o Bitcoin estava valendo 94 mil dólares. Ao longo do ano ele teve altas e baixas, bateu a máxima histórica, quase 126 mil dólares cada Bitcoin, mas no final do ano teve uma queda chata do caramba e o Bitcoin caiu para 88 mil. Ou seja, se a gente comparar janeiro com dezembro, teve uma queda de 6%. Então, por mais que eu ame Bitcoin, em 2025 ele renovou a máxima histórica, mas teve uma queda que acabou anulando no final do ano toda a rentabilidade do ano. Se eu tivesse vendido meu Bitcoin em outubro, novembro, quando ele bateu a máxima, ele teria ficado em primeiro lugar, com 35% de alta. Mas como eu não fico comprando e vendendo, eu gosto de comprar e deixar lá, sem ficar sacando, ele caiu de novo no final do ano e faz parte. Em 2024, o Bitcoin ficou em primeiro lugar na minha carteira. O investimento que mais me deu retorno. Em 2025, ficou em último. As ações, em 2024, ficou horrível. Esse ano, ficou em primeiro. É assim a renda variável. Você tem que ter disciplina, não ficar desesperado quando acontece uma queda, é normal. E isso aconteceu não só com o Bitcoin, mas com várias outras criptos, tá? Que começaram 2025 bem, mas no final do ano teve uma queda zoada. Mas bora para 2026, que para mim a expectativa é sempre boa. Então é isso, galera. Percebeu que eu tive uma boa rentabilidade justamente porque eu diversifiquei. Se eu tivesse colocado só no CDB, ok, 15. Só que eu botei também em ações, 33. Se eu tivesse investido só na caixinha do Nubank, 14. Tá bom. Só que eu botei na Inco, quase 20. É essa a importância da diversificação. O que foi bom? Maravilha. O que foi mais fraco? Vida que segue. Agora é só esperar, tá? Então, assiste esse vídeo onde eu ensino tudo sobre ações. Aqui aulão sobre fundo imobiliário, aulão sobre criptomoeda e aqui um vídeo completo onde eu falo com um dos fundadores da Inco e falo por que ela é a minha renda fixa preferida e eu não abro mão de investir neles todo ano uma parte da minha carteira. Valeu!